descer lá ficar começo de ano para ver a vaca e a galinha. O casal de marrom branquinho morreu. Dois? Eu vim de fora, né? Até que ele fazia estação. Mas eu acho que é outro verde, não é? Mais antigo. Mas e o Caizão também morreu também? Tá cheio de costas, eles não levantam. É igual tartaruga, né? Eles não- Se não levantar elas, elas morrem, que fica só de... No outro tinha chovido a noite inteira, no outro eu achei morto ali. Ele tá de fora. E não levanta mesmo, fica sapateando e não. E não acham um pra ir lá levantar eles, a mãe deles. A mãe dele mesmo, né? Podia. Podia ir lá dar uma pesada. Aí tem que pagar. Na internet as manhãs querem estar lá em cima. Eu nunca levei nem busquei aí em ponta. Foi 5 anos ali. Muito, gente boa demais. Tem que tirar o chapéu pra ele. Mi tía haciendo quecas aquí. ¿Cómo ves? Ele é família. Vai fazer amarelo, Olá novamente. Vou contar para vocês como foram os dias em Araxá em janeiro. Eu passei pela cidade, eu fui para o centro da cidade, muito diferente. Tirei foto ali do famoso Camel Magazine, né? Porque o Camel era um nome que eu nunca conseguiria esquecer. Como quando eu conheci o Camel em 2020, eu disse para ele que se a gente nunca mais se conversasse, né, como atualmente, eu nunca esqueceria dele, porque na minha cidade um empresário libanês chamado Camel tem uma rede de lojas, supermercado, então seria completamente impossível esquecer dele. E eu lembro quando eu mandei para ele a foto
da fachada dos supermercados, ele disse, você escreve com o meu nome. Eu pensei, mas escreve igual. Aqui no Brasil, bom, lá no Brasil se pronuncia Camel, e agora eu sei que aí na Argélia se pronuncia Camel, né? E assim a gente conversava, né? E era essa curiosidade. Eu queria começar esse vídeo contando para vocês. Bom, já para o final do mês de janeiro, eu finalmente fui à Fazenda Mandioca, a Fazenda dos meus tios, um lugar que eu não visitava há quase 20 anos, ou mais de 20 anos, porque eu não me lembro da vez que eu fui lá. E eu sei que por mais 15 anos eu não estive, né? Então, eu vou contar as vezes que eu fui, porque eu fui na Fazenda 3 vezes, né? 3 vezes, então essa foi a primeira. E chegando lá, né? E eu vi que a tapera velha continuava igual, né? Que nos vídeos, próximos vídeos, eu vou contar algumas gravações que eu fiz ali, né? E para as minhas aulas. E o mais interessante é que lá no Cafundó do Judas, né? Lá no vale, né? Porque você vê as montanhas, uns morrinhos ali do lado, uma montanha, e você vai descer em direção a um vale, né? Aí lá no Cafundó do Judas tem internet, né? Então, lembro que a única preocupação que eu tinha de ir lá era se eu pudesse trabalhar, né? Então, quando eu fui, eu não estava ainda trabalhando, não tinha aula, porque era no final de semana. E aí eu vi que a internet era boa, que eu pudesse vir, né, durante mais dias, que pude trabalhar de boa, né? Mas isso eu vou contar num vídeo mais posterior. E estando lá, né, porque eu gosto de fazenda com água, tem que ter água, sabe? Assim, um rio, um córrego, uma bica d'água, porque se não tiver, eu sinceramente eu posso ter ido uma vez só, nunca mais volto. Então, para mim, fazenda tem que ter água, e ali tem água, apesar, como meu tio me contando, que os batateiros já aterraram uma grande parte da área, no Chapadão, eles drenam água dos rios e também aquela que monte de terra, quando chove, ela é levada por os rios, açoriana ainda mais os rios, e ele me contando de fazendeiros ali próximos, né, que já não tem água. Ele contou um caso específico de um produtor rural que teve que fazer um poço artesiano. Pensa, na zona rural, o homem teve que fazer um poço artesiano porque os batateiros arruinaram com toda a área, né? E, infelizmente, a grande parte daquelas áreas ali, das fazendas, ali na região da Tapira, são arrendamentos, né? Os donos arrendam as terras para os produtores de batata, e depois o produtor de batata arruinam com tudo, né? Porque não deixa o solo descansar, e aí o consumo de água é muito grande, e depois acabou, as terras não mais, aí a gente vai embora para outro lugar para poder produzir mais batata, né? Infelizmente é assim, quando é a batata, é o milho, é a soja, e a terra não descansa. Eu falei para o meu tio que ali o impacto ambiental daqui a pouco vai ficar irreversível, né? Vai ser mais hectares de terra perdidas. Além dos 30 milhões de hectares já foram degradados no Brasil, e que tem jeito de você voltar a produzir, né? Mas parece que o povo não está com vontade, não, né? De reaproveitar esses lugares, né? Quer destruir mais, né? E aí isso sinceramente é uma realidade do Brasil como um todo, né? Ou vou dizer do mundo inteiro, né? Então, eu fui lá na casa do meu tio em janeiro, em uma época de muita chuva, as estradas estavam horríveis, né? Porque agora com os caminhões dos batateiros destruindo tudo, né? E o mais interessante é que a Tapira é uma pequena cidade na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, né? Caminhando para o sul de Minas. Eu não sei agora o número exato de habitantes, vou pôr aí uns 10 mil habitantes, né? E
Quando você vai para a zona rural, tem os trechos asfaltados, aí depois vem um pedaço sem asfalto, depois vai outro trecho asfaltado, depois o resto sem asfalto. E é porque os políticos ali, parece que são dois grupos, né, que ficam revezando na prefeitura da Tapira. Então, um grupo faz uma parte da estrada, asfalta, outro grupo faz outra parte, né? E parece que o atual prefeito, ele não ganhou na zona rural, então ele falou que ia fazer mais nada de melhorias, né? Aí acaba prejudicando aqueles que votaram nele, né? Coisas que acontecem nas pequenas cidades, né? E são os causos, né? E eu gostei muito de estar lá na fazenda do meu tio. Por exemplo, vou mostrar para vocês, não consigo mostrar. Ah, cadê minha mão? Essa bezerrinha aqui, ela nasceu com problema, né? Não sei se ela demorou muito para nascer, que foi um parto muito difícil. Então ela nasceu, digamos que ela nasceu manca, né? Então ela é chamada, que eu quero o nome dela de, não consegui lembrar. Tô pensando em manquinha, mas não é manquinha, né? Eu não lembro agora o nome. Mas ela está decidido que ela não será vendida para um corte. Porque o meu tio, os meus tios, eles têm um gado leiteiro, eles vendem um leite, também vendem um queijo. E depois de um certo tempo, na cidade, as vacas, assim como os bois, são vendidos para o frigorífico, né? A gente sabe o destino, infelizmente esse é o caminho, né? E a gente sabe que, infelizmente, esse é o caminho, né, do gado, nesse momento que eu estou falando do gado, né? Então, ele disse que a manquinha, né, essa aqui, né, que está aqui meu tio com ela, não será esse fim. Vai viver ali na fazenda até o último suspiro, né? Bom, eu espero que ela que está comigo aqui, né, essa que está comigo também, fique também, né? Até o último suspiro, que não termine no frigorífico, né? E ali na fazenda do meu tio tem pavões, né? Tem pavões, tem fazões, tem perus. Bom, tem um casal de peru, acho, né? Um casal de peru, acho que um casal de fazão, um casal de pavão, uma galinha de Angola, galinha em geral, né? Então, é um zoológico. Porque também tem a criação de porcos, tem um casal de cachorro, né? Então ali tem de tudo. E essa fazenda, eu visitava, a primeira vez que eu fui lá, foi lá pro ano 2001, eu me lembro. E era a coisa mais rústica do mundo, né? Porque ninguém morava ali. E então, eu lembro que ali eu conheci, eu vi a primeira vez um escorpião, né? Assim, a uns 2 metros de distância. Escorpiões grandes, né? Grandes, um assim meio quase preto, né? Esse que chamou a atenção. Então, você entrava na tapera velha e o medo de dormir era enorme, porque eram besouros, eram escorpiões, eram aranhas, era tudo assim andando assim por todo lado da casa, né? E eu lembro que na cozinha tinha uma abertura na parede que entrava por debaixo do assoalho da casa, né, que poderia servir de cativeiro, né? E eu ficava pensando, nossa senhora, imagina ali tem um covil, né, de uma família inteira de cobras ali. Então, eu lembro que uma das vezes que a família toda se reuniu na fazenda do meu tio, dos meus tios, eu acabei dormindo no chão, que não tinha onde ficar. E eu lembro que os besouros voavam assim perto da minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Só pensando, não, daqui a pouco vai ter um bicho entrando pelo meu ouvido, né? E isso eu tô falando lá em 2001, 2003. Hoje,
que os meus tios já moram lá, estão estabelecidos lá, nessa tapera que tem mais de 100 anos, e já não tem mais, não acontece mais. Claro que de vez em quando aparece um que outro, um escorpião, aranha, essas coisas, mas é muito mais limpo do que antes, né? Porque também, o mundo de galinha ali, as galinhas, tudo que vê, elas comem, né? Essa é digamos que a parte boa, né? Que tem, além tem uma criação de galinha, né? E também, lembra, tem impactos, marrecos também. Esses vídeos posteriores eu vou colocar para vocês, né, nos outros próximos, né? Porque eu falei, já fui lá 3 vezes, né? Eu prometo que ficaria lá mais vezes, né? E aí nessa primeira vez que eu fui, acho que foi essa primeira vez, não lembro se foi essa vez ou foi na posterior, que eu tentei tirar leite, né? Acho que é na posterior. Eu também vou colocar, quando chegar lá nos vídeos de maio, aí eu coloco para vocês aqui, eu tentando tirar leite. Foi engraçado, também foi difícil. Eu lembro que esse vídeo eu publiquei em maio no Facebook. E o que mais me chamou mais atenção ainda é que, conversando com meu tio, eu vi que ele amava mesmo, que ele gosta muito, porque ele me contou que quando ele era mais jovem, ele foi no cinema e viu um filme mexicano e tinha música dos mariachis, que ele ficou impressionado, gostou, mas eu nunca pensei que eu teria um tio assim que gosta tanto do México, né? Porque eu tenho uma tia que gosta assim de mariachis e tudo, mas inventando assim, mas ele não, ele gosta mesmo, ele escuta, né? Ele escuta as músicas mexicanas no YouTube, né? Então, eu falei assim, beleza, né? O que eu tinha levado para enfeitar a casa da minha mãe, com alguns adornos, como uns mariachis que eu tinha de cerâmica, que eu comprei na cidade de Guanajuato, e um calendário azteca, aquele que a polícia do aeroporto fez, eu abri a mala para mostrar que não era nada, né, além de um calendário. Esse calendário eu dei pro meu tio, né, para ele colocar lá na fazenda. E ele me pediu, né, como que ele queria fazer uma placa, e ele queria que a placa fosse em espanhol, como seria o nome da fazenda mandioca em espanhol. Eu falei assim, em espanhol vai ser Granja Yuca, né? Vai escrever como Granja Yuca, né? Só que começar como granja. Aí ele vai fazer essa placa, vai colocar lá na estrada, aqui na direção da casa. E eu prometi para ele que agora que eu voltar ao Brasil, eu vou levar mais coisa aqui do México, né? Porque eu vou transformar a Granja Yuca a fazenda mais mexicana de toda a região da Tapira. É isso que eu quero fazer. E assim, eu vou finalizando aqui o mês de janeiro de 25, né, de coisas assim que aconteceram. E aí eu fiquei na nossa fazenda, eu cheguei no sábado e fui embora no domingo. Eu tinha um compromisso na segunda-feira, mas eu fui embora assim, contrariado, porque eu não queria. Eu queria ficar mais dia, né? Mas ainda bem que eu fui recompensado posteriormente, né? É isso, pessoal. Eu quis dividir com vocês esses últimos dias de janeiro, o que eu quero e a minha ida à fazenda dos meus tios e aos meus tios queridos. Então, no próximo vídeo entraremos em fevereiro. O que será que aconteceu em fevereiro comigo lá em Araxá? Agora eu conto para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.